Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga que está conosco nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita nos assessore nesse instante, trazendo luz e inspiração aos nossos corações. É uma honra e um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez aqui reunidos para falarmos sobre um tema da nossa doutrina e, sobretudo, do aspecto filosófico, né? A doutrina espírita é isso, ela é legal, bacana, ela é motivadora, porque ela possui esses aspectos múltiplos que a gente pode é, pegar aí esses temas e fazermos então as nossas digressões. Vamos pedir ao Pai Celestial que derrame sobre todos nós a sua luz, a sua paz, que estejamos todos em sintonia com os nossos irmãos necessitados de toda a ordem e que nós possamos, doravante, fazer as reflexões a respeito do tema de hoje, com uma inspiração no mundo, no sentimento de altruísmo, o sentimento de fraternidade, o sentimento de compaixão. Portanto, vamos nos reunir agora em pensamento e emoções para as reflexões do dia de hoje. O tema que é proposto para esta nossa conversa é o tema Diante da Vida, um texto que está no livro Primado do Espírito de Rubens Romanelli. Recomendo fortemente que vocês, quem não teve a oportunidade ainda de estar com esse livro, de ver esse livro, de pesquisar esse livro, que faça isso, né? Eu recomendo muito porque é um livro leve, é um livro simples, mas é um livro profundo, é um livro que abre a perspectiva de um estudo aprofundado de temas filosóficos muito elevados da doutrina espírita. Então, nós vamos falar hoje sobre a questão da unidade, vamos falar hoje sobre a questão da identidade, né? E dos propósitos existenciais. Uma das coisas mais fundamentais que a doutrina trabalha bastante, um dos aspectos fundamentais que a doutrina trabalha, que é o sentido da vida, está nesse texto Diante da Vida de Rubens Romanelli, está no capítulo 6º. E o nosso querido amigo, como um grande pesquisador da área da alma humana, ele começa o seu texto com a seguinte provocação: milhões de pessoas passaram antes de ti e consumiram-se na voragem do tempo. Passaram sem se encontrar a si mesmas, porque passaram correndo atrás de outras vidas. Esse texto eu estou trazendo aqui na expressão, né, pura da palavra de Rubens Romanelli, para que a gente possa entender o direcionamento desse texto. Ele vai começar com essa provocação que ela é usual em todas as doutrinas espiritualistas, em todos os pensamentos que estão direcionados à alma. Está eivado aí de símbolos de autoajuda, né? Porque, em verdade, quando estamos vivos, nós fazemos escolhas. Viver é uma arte que exige a nossa capacidade de fazermos boas escolhas. Viver bem é escolher bem. Viver mal é fazer escolhas ruins. Observe que o bem e o mal aqui não está diretamente ligado à questão do conforto material. Está ligado à questão do conforto espiritual, do conforto mental, do conforto emocional. Então, quando dizemos que alguém vive bem porque fez boas escolhas, é porque a sua consciência, após as escolhas feitas e os frutos das suas escolhas, os resultados das suas decisões, lhes trazem, né, esses resultados lhes trazem paz, lhes trazem conforto, lhes trazem uma alma pacificada, né? Então, aqueles muitas vezes que escolhem ter conforto, muitas vezes não são aquinhoados de paz. Outros que estão também no desconforto também não são aquinhoados de paz. A paz, ela não está adstrita à questão material, ela está adstrita muito mais, está relacionada, presa muito mais à questão da consciência e da alma. Então, o que acontece ordinariamente é que nós vivemos realidades dispersas. Nós não somos pessoas focadas. Nós não vivemos de acordo com um princípio lógico da razão de que a análise do ambiente dá-nos uma dimensão sobre os próximos passos a seguir. Se nós estivéssemos aqui em cima de um lodo, de um pântano lodoso, e tivéssemos que caminhar sobre ele,
Provavelmente, antes de darmos cada passo, observaríamos o solo, observaríamos a vegetação, observaríamos alguns pontos de apoio, um plano B, se por acaso aquilo não der certo, o que é que eu faço? A última coisa que nós devemos fazer quando estamos num terreno alagadiço, um terreno pantanoso, um terreno onde haja ali uma superfície de areias movediças, é estarmos andando sobre ele de maneira desatenta. Normalmente nós temos que atuar de forma consciente sobre ele. Mas isso não é o que usualmente nós fazemos nas nossas vidas. O que nós fazemos é viver um dia depois do outro e muitas vezes dispersos, com sono, no estado de sono sem sonhos, no estado realmente de quase que uma catalepsia vigil. Né? É um paradoxo, o sujeito está em estado cataléptico porque está sem sentido, sem percepções, mas está vigil porque está atuando. E quem observa de fora esse indivíduo acha que ele está consciente, mas ele não está, porque ele não está fazendo planos, ele não está observando. E como o mundo é cheio de atratores, eu chamo esses atratores de atratores telúricos, porque são da Terra, do planeta Terra, então esse indivíduo, atraído por esses atratores, ele perde o endereço de si mesmo, como muitos já afirmaram. Ele perde a orientação, a centração, ele perde essa capacidade de estar centrado em si mesmo e passa a estar centrado nos objetivos externos, que são algo da materialidade que nos atrai, que nos conforta, que aparentemente nos dá uma dimensão de qualidade de vida. Não é? Em verdade, essa dimensão explorada assim é por conta do paradigma materialista que fundamenta muitas vezes as nossas vidas, as nossas existências. Nós estamos assim porque não há uma preocupação, um aprofundamento com as questões existenciais e por isso a gente prefere viver para fora, prefere viver de uma maneira assim sem consciência do dia a dia. Então, se nós fizermos uma análise pregressa da história do mundo, vamos ver que a grande maioria, se não quase, eu não digo a totalidade, porque houve exceções, mas se nós estivéssemos aqui falando sobre um modelo de normalidade em termos de humanidade e comportamento humano, a gente vai dizer que a grande parte da população ela vive assim, dispersa, para fora, ela não vive centrada no seu próprio eixo existencial. Isso é muito comum observarmos. E qual é o resultado disso? Bom, vidas que passam, vidas que se perdem, vidas que são descarregadas de energia, de propósito, de fundamentação e de objetivação, não é? de conclusão, de assertividade. As vidas são frouxas dessa possibilidade. Então as pessoas às vezes, quando percebem que o tempo, que é esse inimigo da imperfeição da alma, porque ele cobra a impaciência, ele traz o desconforto, o tempo traz um desconforto de você ver esse sortilégio, esse sofrimento passar como se arrastasse ao longo da eternidade. Apenas 5 minutos num estado de desconforto leva o sujeito quase que às raias da loucura. Então imagina isso durante toda uma vida. É importante que o sujeito que não tem a chave para abrir, para decodificar a interiorização da sua percepção, que ele busque lá fora sucedâneos, substâncias que lhe tragam conforto. É o caso do álcool, é o caso da droga, é o caso das diversões obliterantes da consciência que nossos meios de comunicação são fartos em nos ofertar, as diversões do mundo, né? As montanhas russas, os parques temáticos, todos eles são construídos para trazer uma espécie de fantasia, de levar o indivíduo a um lugar que não existe, um lugar fantasioso. As novelas são folhetins de personagens que caricaturam a existência da realidade, mas ao mesmo tempo projetam nas pessoas as suas próprias necessidades psicológicas e fazem com que o sofrimento do bandido, o se dar bem do mocinho, possa naquele momento ser o conforto, o refrigério de uma vida não vivida.
Então, por conta disso, nós nos apegamos tanto a essas coisas externas e não vivemos a nossa realidade, não é? Então ele vai dizer o seguinte: não te iludas, ele continua, né? Buscando a vida fora de ti, no prazer, no dinheiro, na fama, na glória, porque o prazer, o dinheiro, a fama e a glória passarão no trânsito de todas as coisas. A impermanência que está aí é algo realmente que já devia ter nos chamado a atenção, porque ele diz assim: essas coisas vão passar e vão te deixar com o coração vazio. Isso é um princípio budista, né? O Buda dizia isso: não se apegue às coisas que não te pertencem. A primeira nobre verdade dizia: todo ser humano sofre, e a segunda diz: ele sofre porque se apega ao que não é seu, o que não lhe pertence. Então, o indivíduo que se apega a essas coisas que passam, que são passageiras, ele é um indivíduo que, de certa maneira, ele sabe, ou deveria pelo menos saber, que em algo do tempo, em algum lugar do tempo, esse sujeito vai passar por uma decepção. Ele vai passar por um dissabor de descobrir que o impermanente não tem dono. O impermanente não pode ser aprisionado por documento, por certidão, por escritura. Não pode ser por nada, absolutamente. O impermanente, como o nome está dizendo, ele não permanece. E como não permanece, ele se perde ao longo do tempo, fazendo com que aquele que tem a ilusão da posse sofra bastante diante dessa iminente perda. Então, o sofrimento humano, em parte, se dá pela incapacidade que temos de perceber as nossas vinculações com objetos que não podem ser possuídos, né? E por isso a gente sofre bastante, sofre muito, né? Então, se a gente tivesse numa realidade mais consciente, voltando aí à nossa primeira fala, certamente que nós teríamos a possibilidade de encontrar aí nesse grande manancial de consciência, nós teríamos a possibilidade de saber que isso não pode ser feito desse jeito, que não deveríamos seguir com essa lógica, que é uma lógica ilógica, é uma lógica sem fundamento racional. Portanto, nós deveríamos repaginar os nossos valores e as nossas convenções para podermos então nos posicionar na vida de uma forma mais positiva, uma forma mais real, entendendo a vida do jeito que a vida é. Uma outra coisa que ele vai chamar a atenção aqui também no seu texto, ele diz isso: jamais permitas que as convenções mundanas oponham embargos ao surto criativo da vida. Essa é outra coisa também que está vinculada ao tema anterior. Porque, repare só, as convenções, elas estabelecem aquilo que é normal. A normalidade, do ponto de vista social, do ponto de vista existencial, o normal é uma medida estatística. O normal não é uma medida, é normal porque é uma medida, porque é o certo. Né? Quando diz que o sujeito é normal, não quer dizer que o sujeito seja certo. Normal é uma coisa que acontece com regularidade. Então, dada uma circunstância, se a repetição sucessiva daquela circunstância ela se der numa quantidade muito maior do que as outras situações ou circunstâncias ou possibilidades, aquela expressão é considerada normal, mesmo que seja um absurdo. Então, por exemplo, era normal, quando havia a escravidão, que as pessoas fossem escravizadas. Era normal que um negro fosse escravizado, que um índio fosse escravizado. Era normal. Era normal que as pessoas fossem amarradas a troncos e tomassem chibatadas, por exemplo. Era normal. Mas isso não tem nada de certo, isso não tem nada de positivo. Era uma imposição social que estabelecia tal coisa. Então, nós estamos vivendo hoje sobre tal dicotomia, de tal realidade, entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que é certo, o que é errado? É o que ditam as modas? É o que dita a televisão? É o que ditam os pensadores modernos das chamadas desconstruções do passado? São esses os que estão com a razão? Ou esses são apenas teóricos que estão chutando possibilidades humanas? Ou estão apenas tentando construir com a sua força, com a força da comunicação, com a força da sua mídia, com a força dos seus encantos pessoais,
seduzir pessoas a acreditarem que um mundo pode ser diferente por convenção. Nós nunca podemos esquecer que por trás de todas as convenções humanas existem seres humanos. E os seres humanos têm uma fisiologia, os seres humanos têm uma construção de comportamento, de ação, que não tem nada a ver necessariamente com as convenções. As convenções deveriam ser resultados das expressões humanas. Mas, como as expressões humanas elas ainda são tanto quanto incertas, ainda são tanto quanto frágeis, ainda são tanto quanto voltadas para enganos, auto-enganos e tudo mais, levando à violência, levando ao sortilégio, levando a determinado tipo de extremos que são prejudiciais à ordem social. Então, as convenções devem prevalecer sobre a humanidade. Então, criam-se leis que impõem-se sobre as dinâmicas humanas, criam-se costumes que se impõem sobre as dinâmicas humanas, naturais, até que o ser humano tem uma condição de, em sociedade, viver com seus próprios recursos sem a necessidade de nenhum ato heterônomo, nenhum ato externo, nenhum halo direcionamento. Então, no momento em que ele tiver seu autodirecionamento, ele poderá viver numa sociedade sem tantas leis, sem tantos costumes, e que talvez ele agora seja o direcionador e não mais o ser paciente, mas ele seja agora o ser agente da construção das dinâmicas sociais, pela própria essência do ser que se manifesta em natureza, em normalidade. Portanto, as convenções sociais, elas não são necessariamente aquilo que deve ser visto como realidade. Quantos padrões sociais foram estabelecidos e depois foram simplesmente destruídos ao longo do tempo? Quantos que chegaram e disseram, eu tenho a verdade absoluta da vida, e de repente chega-se à conclusão de que aquilo era somente a ilusão de um homem que pensava fora da caixa no seu tempo, aquilo passa, um grupo adere, outro não, vem os embates de repente estabelecem uma nova ordem, e aí essa nova ordem, por sua vez, também tem as suas imperfeições, e vai gerando uma série de desconfortos, vai gerando uma série de distonias, até que de repente se descobre que não é nenhum nem outro, mas um caminho que os orientais chamavam de caminhos da centralidade, o caminho da harmonia, o caminho do meio, que é a grande lei universal que deve vigir em todas as manifestações da natureza. Então, essas convenções mundanas, essas convenções do dia a dia, elas servem apenas para agradar o ego de muitas pessoas, acomodar as nossas próprias imperfeições. Há uma tese muito interessante que diz que o ser humano, enquanto um ser animal, um ântropo, um ser animal, ele tem a necessidade de extravasar os seus instintos nativos, seus instintos atávicos. Só que é meio estranho você ver uma pessoa, por exemplo, em Salvador isso não é muito estranho, até porque aqui a gente tem um atavismo um pouco mais vivo. Mas em lugares mais civilizados, nós podemos encontrar dificilmente pessoas fazendo xixi nas árvores no meio da rua, né? Então isso é um hábito, por exemplo, que antigamente ainda é usado pelos animais, mas antigamente talvez nós tivéssemos por hábito fazer assim para marcar territórios. Então esse hábito ele foi transmutado nas sociedades chamadas organizadas, onde a pessoa não faz isso em vias públicas, não faz isso nos objetos públicos e de preferência na vista de todos. Quando as pessoas são mais comedidas, eles transformam essa marcação de território em atos sociais permissíveis. Então são aquelas regras que acontecem nas hierarquias sociais, que vão estabelecer limites para as pessoas, vão estabelecer cargos que vão botar as pessoas, de certa forma, dentro de um perímetro de poder. Então isso tudo é apenas transmutações de necessidades intrínsecas do ego. Então o ego tem a necessidade da separatividade, do eu, de você e de um espaço entre nós dois. Então uma sociedade pautada por parâmetros aonde a separatividade, a desigualdade, o eu e o você, a não identidade dos seres e da sua origem comum, leva a distonias, a desequilíbrios sociais, leva inclusive à questão dos grandes embates entre os ricos e os pobres, chamadas classes sociais, as lutas de classe, porque o problema não é a classe em si ou o mundo
Nós temos uma ilusão de achar que vamos encaixotar no modelo social pessoas tão diferentes, com capacidades tão diferentes, dentro de uma espécie de um We Are the World, onde todo mundo passa a ser feliz com sua cota diária de ração. Não é desse jeito. Talvez dessa forma a gente só consiga criar um tanto quanto mais de pessoas insatisfeitas, pessoas que não vão poder dar aso às suas expressões de empreendedorismo, de positividade, de construção, serão cerceadas por um sistema externo. Então, tudo isso leva a gente a pensar que, para além das normas sociais, existem seres humanos. E esses seres humanos têm sua dinâmica própria de desenvolvimento. Eles evoluem por conta dos seus próprios processos internos. E esses processos internos não podem ser abandonados em detrimento das regras de fora. Eles precisam ser valorizados. Eles precisam ser dinamizados de uma forma tal que o estímulo o sujeito a encontrar em si mesmo as suas próprias faculdades necessárias ao seu desenvolvimento e ao seu progresso, leve ao desenvolvimento social como consequência e não o desenvolvimento social tentar ser a mola de contenção dos processos e das anomalias ainda do caminho das imperfeições humanas. Então, ele vai dizer algo depois disso tudo, né? Que ele constrói esse raciocínio, óbvio que tudo que eu estou falando é derivado de pequenas frases de Romanelli. Claro, estamos dentro do tema, girando em torno dessa temática, com outras possibilidades de interpretação, mas certamente trazendo aqui, estimulados pelos apontamentos, pelos direcionamentos que esse texto nos traz. Ele diz adiante um pouco mais: não procure caminhos para o encontro com a vida. Quem procura caminho para vê-la, arrisca-se a não encontrá-la jamais. Jesus tem uma frase no Evangelho que ele diz: todo aquele que quiser tomar a sua vida para si mesmo, quiser viver a sua vida em si mesmo, ou buscar a sua vida em si mesmo, se perderá, ou vai perder a sua vida. Aquele que acreditar que todo sentido está simplesmente em si mesmo, no seu mundinho pessoal, o que se reflete em egoísmo, certamente vai descobrir um dia que a realidade é um pouco maior. Ele vai dizer o seguinte: não procure caminho para a vida, porque a vida não é algo que está fora de você. A vida não é algo que se tenha que caminhar para chegar nela. É preciso entender que a vida pulsa dentro de cada um de nós. Não existe caminho para a vida, existe a vida, simplesmente a vida. A vida é aquilo que está em nós, que está na existência, que está na essência. E ele diz assim, ó: entre ti e a vida não há caminhos, simplesmente porque entre ti e ela não há espaço nem distâncias. Não existe nenhuma distância entre nós e a vida. Portanto, nós não temos que encontrar um caminho para a vida. Nós não temos que descobrir a fórmula mágica, a vida certa. E qual que é a vida correta? A vida correta é a que está dentro. É a que está pulsando, é a que está diuturnamente exigindo, clamando por atenção. Então, a gente leva, às vezes, faz uma volta danada para tentar entender o significado de certas coisas, e muitas vezes a simplicidade da compreensão de uma interiorização de conceito pode nos dar muito mais visões, insights positivos do que toda essa volta, todo esse caminho em direção a uma tentativa de compreendermos a vida de uma forma mais sofisticada. Então, se não existe diferença entre eu e a vida pulsa em mim. Eu só tenho apenas que sentir a vida. Sentir a vida. E uma coisa importante é que o direcionamento, porque toda a vida precisa de direcionamento em função do livre-arbítrio, em função da nossa necessidade de darmos um tempero especial à nossa existência, por conta das experiências, por conta das nossas aquisições morais, por conta das nossas aquisições mentais. Então, nós fazemos tudo isso em busca dessa realização e temos que compreender que há que ter um direcionamento nosso, né? Há que ter uma escolha, há que ter uma contenção, às vezes, muitas vezes, quando nós sentimos que a vida está contaminada
por determinados sentimentos nossos que são obliterantes, que são impactantes negativamente, que impactam negativamente na vida, na construção de uma vida legal, na construção de uma consciência tranquila. Então, quando a gente compreende que essa realidade existe, que essa realidade é fato, a gente passa a ter cuidado com o dia a dia, com o passo, com a escolha, com o pensamento, com a emoção, com o sentimento. A gente não fica escondido, quando a vida chegar, eu vou estar preparado para ela, né? Então, uma das frases mais icônicas de uma sociedade que não entendeu isso é dizendo: fulano venceu na vida. O fulano venceu na vida, muitas vezes, é o fulano que saiu da vida. Então não venceu na vida, ele venceu fora da vida. Porque a vida que estoua, a vida que estua, a vida que caminha dentro dele, pede coisas, às vezes, diferentes daquelas que são os simbolismos da vitória. Então, de repente, o grande general que matou dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas para ganhar a sua guerra, esse indivíduo, muitas vezes, ele sofre pena pesadamente o fato de que ele não deveria ter matado pessoas para conquistar um pedaço de terra, muitas vezes, um prédio, uma casa, uma fazenda. Ele não deveria ter feito isso. Então, a sua consciência, que está guiada pela sua necessidade espiritual, ela está gritando por uma lógica que a vida material não lhe trouxe, e aquilo que aparentemente foi, para os olhos de incautos terceiros, uma vitória, para ele, uma grande derrota, uma derrota moral, muitas vezes, uma derrota, um sofrimento que vai ser derivado disso. Então, essa questão toda leva-nos aqui, mais uma vez, à autocentração. O indivíduo centrar-se em si mesmo, autocentrar-se. Essa é uma ideia muito legal, porque quando você se eixa, né, se você se fundamenta nesse contexto, você se centra nessa possibilidade, você desenvolve aí uma capacidade de escolha muito mais bem fundamentada, muito mais bem desenvolvida, muito mais bem elaborada, não é? Você está no seu foco, no seu objetivo primais. Separar esse joio desse trigo é algo que é um grande desafio de sabedoria. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que esse algo de sabedoria virá na medida em que nós tenhamos a possibilidade realmente de compreender o verdadeiro sentido da vida. O segredo da tua felicidade, permanece ele, está em conheceres a identidade da vida que está em ti, com a vida que está no seu semelhante. Isso é muito importante. Olha, gente, isso é uma das coisas mais importantes que esse texto aqui traz, porque essa frase aqui sintetiza tudo que eu já falei. O conceito da unidade, né? Qual é o conceito da unidade? Bom, vamos aqui tentar explicar isso de uma forma bem simples. O conceito da unidade é: todos somos apenas uma única e tão somente coisa. Então, mas você vai dizer assim, mas como assim? Eu sou uma pessoa, o prédio é um prédio, um sapo é um sapo, um grilo é um grilo e um pé de jabuticaba é um pé de jabuticaba. Aparentemente. Se nós pegarmos e formos fazer uma digressão nos constituintes da matéria de cada um desses elementos, nós vamos chegar a um ponto aonde estamos reduzidos aos mesmos elementos. Então nós passamos da questão da forma, nós passamos da construção da forma, nós fomos para os substratos dos elementos que constituem a forma e estamos agora nos substratos dos substratos. Então, à medida em que a gente penetra na construção das externalidades, mais penetramos, mais vamos descobrir que os elementos tendem a se tornar unos, tendem a se tornar únicos, tendem a se tornar mais singelos, simples, tendendo a uma unidade. Então, se nós formos nos pegar apenas a aparência, eu sou eu, você é você. Existe o mundo, existem as coisas e um espaço entre nós e todas as coisas. Nós precisamos desse espaço para nos locomover as nossas individualidades. Então, esse é o ponto. A partir do momento em que a gente começa a descer na digressão a respeito de algo que é nosso, observe que o fato de eu estar sendo manifestado aqui agora como um ser de carne e osso, aparentemente separado do pé de jabuticaba, não quer dizer que
lá no fundo, as coisas que me constituem e que constituem esse pé de jabuticaba deixaram de existir. Elas permanecem. Em um lugar do caminho, essas energias, essas forças, seja lá o que for, essas coisas, elas são modificadas em expressão de forma e manifestação visível, perceptível. E assim a gente consegue ter uma noção das concretudes e das diferenças do mundo. O mundo material aparece assim. Quando o Rupert Sheldrake vai falar dos campos mórficos, por exemplo, que vai explicar a morfogênese a partir da teoria de campos, esses campos, por exemplo, poderiam ser a explicação por que elementos comuns se tornam elementos diversos na expressão material. Porque a partir de um determinado momento, aquela expressão de energia passa por um determinado campo de formação, que ele chama de campo mórfico, vem de forma, e a partir daí, esse campo de forma modela aquela expressão energética para uma individualidade diferente da outra. E com isso nós conseguimos entender por que as coisas são diferentes e ao mesmo tempo tudo tão igual, não é? Tudo tão a mesma coisa. Mas o que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte, que se nós, enquanto seres conscientes, tivermos essa percepção, nesse aprofundar do ser, no autocentrismo, nesse autocentrar-se, o indivíduo vai chegar a um lugar onde ele diz assim: como eu faço para ter a compaixão diante daquilo que é uma expressão de mim mesmo, diferente de mim? Como é que eu me desidentifico no nível mais profundo da minha alma para que eu possa fundir-me ao outro? Jesus, ele traz em uma máxima amorosa do seu evangelho a ideia de que você deve, em primeiro lugar, ter essa compreensão da unidade que vamos chamar aqui a unidade divina. A unidade divina. Então ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, apesar de todas as formas, né? Com todo o seu entendimento, ou seja, esforce-se para entender isso dessa forma, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu espírito, faça isso de uma forma vigorosa para você não se perder. Então ele diz isso. Em seguida, você vai amar a si mesmo e ao próximo. Ou ame a ti mesmo, a ti e ao próximo como uma coisa só. Amar ao próximo como a si mesmo é algo extremamente importante, trazendo uma reflexão sobre essa unidade. Só é possível amarmos dessa forma quando começamos o nosso amor pela unidade. Começamos a amar a unidade. Eu me sinto atraído pelo fato de que eu e a natureza estamos em sintonia de unidade. Eu posso vibrar com a natureza, não só do ponto de vista contemplativo, de analisar uma cachoeira, um rio, uma planta e dizer que maravilha, essa fruta, saborear todas as coisas da vida, sentir o aroma de uma flor, não necessariamente isso, mas eu começar, de certa forma, a dizer: eu também sou esse aroma, eu também sou isso tudo, né? Conforme aquilo que a gente viu lá na música Gita, de Raul Seixas, naquela nossa conversa da semana passada, quando nós falamos sobre essa música. Então, esse conceito dessa unidade, ele realmente é algo que se repete muitas vezes em diversas afirmações desses pensadores que se arvoram a pensar fora do tempo. Existe uma diferença entre você compreender isso e existe uma outra questão que é você viver isso. A diferença entre compreender e viver é abissal. Porque compreender não nos dá nenhum handicap, não nos dá nenhuma condição de viver. Para viver essa essência, é preciso desenvolver por ela uma capacidade amorosa. É preciso se sentir integrado nessa unidade para que ela possa se projetar nas exterioridades conforme independente das suas diferenças. Então os espaços desaparecem, as realidades se fundem e há apenas um único substrato que nos une e que nos iguala a todos, que nos nivela a todos. Quanto mais presos à realidade objetiva, concreta, mais nos afastamos da ideia da unidade. Quanto mais estamos afeitos às questões das coisas do mundo, mais nós estamos nos afastando das coisas
da unidade. Então isso tudo está lá como Deus e Mamon, está lá como outras expressões no Evangelho que são muito ricas com essa possibilidade. É, não pode haver conflito entre duas ou mais formas de vida quando elas descobrem a identidade da sua essência. Então está aí justamente o nosso querido Rubens confirmando o que eu acabei de dizer. Então, se você consegue entender que há uma expressão da sua consciência manifesta em algo que não é você, aí existe uma necessidade de compreender a extensão do ser. A extensão do ego, ela é um direcionamento de uma unidade psíquica que tende a um alargamento posterior com a evolução do indivíduo espiritual. O indivíduo espiritual, ele vai evoluir ao ponto de ver as suas fronteiras alargadas, sempre alargadas na direção da unidade. Agora, o que acontece na maioria das vezes é que essa percepção de separatividade nos dá tanta certeza de que nós somos, que eu sou eu, você é você, de que a gente não tem a menor possibilidade de ir nesse lugar da identidade, nesse lugar da igualdade, nesse lugar da fusão dos seres. Então, essas dicotomias que aparentemente são colocadas, essas diferenças que aparentemente são colocadas diante de nós, elas são apenas diferenças das nossas ilusões, né? Enfim, é isso que a gente começa a entender com relação à nossa construção. Uma outra coisa que a gente tem que entender também é que não existe um modelo certo de se fazer isso. Né? O modelo certo de se fazer isso, primeiro, é tentar compreender ao máximo essa unidade e construir valores a partir dela. Esse é o ponto principal. Fugir disso é um auto-engano. Fugir disso é uma forma muito concreta de nós não nos vincularmos a uma verdade libertadora da existência. Mas, por outro lado, há os modelos que estão por aí e que muitas pessoas tentam seguir. É um erro, né? É um erro grave, porque cada essência consciente de si mesmo vai expressar na sua vida, nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas emoções, a sua particular descoberta, o seu particular domínio sobre essas forças todas. Então, imagine que alguém já conseguiu adentrar um pouco mais no conceito da unidade. Imagine que alguém já conseguiu revelar um pouco mais a essência amorosa do seu espírito. É claro que essa pessoa vai ter muito mais facilidade de ser uma pessoa, como nós chamamos socialmente de uma pessoa boa, do que uma pessoa que ainda está nos primeiros passos dessa descoberta, mas que deseja avidamente já estar daquela forma que o outro já se encontra. E por esse motivo cria personagens falsas de supostos redimidos, realizados, etc. A natureza não dá saltos, essa aí é a grande máxima. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: se há um outro que já está no adiante de mim, não me cabe aqui seguir os seus passos já realizados, mas seguir o caminho da sua realização. E se nós formos olhar o caminho da realização dos redimidos, esse caminho não agrada a ninguém não, porque é um caminho de sofrimento, é um caminho dessas pessoas passaram por dores atrozes, por coisas terríveis, para que eles pudessem se libertar dessa pecha da matéria, dessa coisa que atrai, desses atratores telúricos. A desidentificação, muitas vezes, gasta uma energia imensa do espírito para compreender isso. Então, quando o sujeito olha um redimido, ele quer a paz, ele quer o sorriso de amor, ele quer a compaixão no olho, ele quer o andar leve, ele quer a não preocupação, ele quer o sentimento mental de felicidade constante, né? Ele quer que o seu cérebro se ilumine nos campos da felicidade o tempo inteiro. Só que para que isso aconteça, é preciso que a mente esteja serena, que o coração esteja em paz, que a alma esteja completamente dominada. Então o sujeito não consegue expressar isso em totalidade. Ele até dá uma forma, mas não consegue na totalidade. Aí o que ele faz? Ele diz, poxa, eu vou olhar o caminho que esse percorreu. Quando ele vê o tamanho da encrenca, ele prefere só a forma, porque a forma não tem sacrifício. Então não existe forma resolvida sem o sacrifício do burilamento. Então não tenha medo da vida. A vida, ela é isso mesmo, ela está sendo ofertada.
através das inúmeras encarnações, para que nós tenhamos a possibilidade de chegar nesse ponto. Mas não precisa fingir, não dá para fingir. Então ele diz assim: não pretenda fazer da tua vida uma cópia ou arremedo de outras vidas. Cada qual deve ser a expressão do seu próprio destino. Naquilo que este tem de mais nobre e sublime, claro, se pois tu mesmo, sem imitações e sem simulações. Ou seja, se pois tu mesmo a sua própria verdade. Essa verdade, mas Paulo, eu não sou digno, eu sou uma pessoa que tem pensamentos libidinosos, então eu quero viver na esbórnia. Tenha paciência com você um pouco e tente entender qual é a origem dessa energia, porque às vezes essa energia ela é uma fragilidade emocional explorada, né, por energias extrafísicas, por obsessores, por esse tipo de coisa. Há essa possibilidade. Há também a possibilidade de ser esse espírito, você nesse caso, um espírito que ainda carrega zonas mal resolvidas desses desenvolvimentos internos. Então, nesse caso, é preciso ter paciência, porque não se deslinda-se desse, não se desfaz um nó desse, não se deslinda um nó desse, na tora, assim, com raiva, com ressentimento. Não se faz assim. Se faz com paciência, com amorosidade, com compreensão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar esse movimento da alma e tentar entender aonde que esse sentimento surgiu, aonde que isso apareceu, de que forma que isso se manifesta, em que circunstâncias isso aparece. E a partir daí a gente começa a desenvolver uma característica que é a característica de, encontrando as fontes, analisar as fontes sob o ponto de vista do conjunto dos valores. Então, o que acontece quando um sujeito está diante, por exemplo, de uma zona de concupiscência? Ele faz análise: vou perder isso tudo? Vou perder essa... Mas é tão bom aquela cosquinha que eu sinto de vez em quando eu estou ali naquela situação? Então, o sujeito fica no embate: vou abrir mão disso? Né? E se isso tudo estiver errado? E eu deixei de viver? Lá na frente eu não vou ter mais? Então eu preciso explorar agora. Então, esse tipo de renúncia tem que ser cuidadosa para não parecer uma obliteração simplesmente, não parecer uma contenção, não parecer um recalque. Isso não pode ser um recalque, isso tem que ser uma coisa resolvida, tem que ser uma coisa bem trabalhada, amorosamente trabalhada, né? Então cada um tem que ser a expressão de si mesmo. Então, se é desse jeito, vamos à luta, vamos entender isso aí. Se isso me atrapalha, então vamos fazer um trabalho profilático, vamos fazer um trabalho de cura. Nesse sentido, né? Quando eu digo cura, não é porque isso é uma doença, é no sentido de mudar o tecido, aplanar o terreno, aplanar as veredas de João, né? Não é fácil você limpar um caminho, não é fácil você desbastar esse grande manancial de história que existe no espírito, de ignorância, de obscuridade. Não é fácil esconder isso aí diante dos atratores e da vida que pede o tempo inteiro que ele se manifeste, que ele se revele. Recorda-te a cada instante de que tua vida se acha entrosada na complexa e misteriosa urdidura do universo. Aqui ele quer dizer uma coisa que está na lei do progresso. Aqui é fatal a relação com a lei do progresso. Nós fazemos parte de um grande dinamismo cósmico. Nós não estamos aqui aleatoriamente, não. Tudo desenvolve, tudo tem uma sequência, um processo, um fluxo organizado por leis perfeitas, leis absolutamente perfeitas. E, portanto, nada que existe em nossa vida deve ser considerado como algo indiferente. Nós temos que considerar tudo, por isso o estado vigil, por isso o estado consciente, por isso perceber as coisas, entender as lições, o que isso quer me dizer, em que circunstâncias isso me diz tal coisa, por que é que eu ainda sinto dessa maneira e não de outra. Não é, não posso pensar, não é isso, é por que estou pensando, de onde nasceu esse meu sentimento. Se eu tenho raiva por alguém, por que eu tenho raiva dessa pessoa? O que essa pessoa poderia ter me feito para me gerar um sentimento de tamanha repulsa? Se não é suficiente o que ele me fez, o que fez a mim receber de forma tão ácida
aquilo que esse amigo me fez. Então, a partir daí, a gente começa a elaborar um conjunto de possibilidades de análise do indivíduo como um ser em desenvolvimento, que está dentro de um conjunto de leis, um conjunto de princípios, um conjunto de ordenamento, né? E isso tudo vai exigir muito sacrifício, porque a vida é isso, a vida é uma arte e ofício, mas precisa ter cuidado, é preciso viver com cuidado. E ele diz assim, ama a tua vida, mas ama com aquele amor puro e desinteressado com que o artista ama a obra em que ele busca realizar-se. Então, o indivíduo que vê a si mesmo, vê como uma obra da sua própria realização, uma obra de si mesmo, uma escultura do espírito, algo que ele pensa, que ele elabora, que ele vai com cuidado, com o pincel ali, cuidando para não deixar perder, sentindo o prazer de ver as cores se tornando vivas ali no quadro. Então isso realmente é algo para a gente pensar, né? É algo para a gente pensar. A vida é feita de luta, na luta pela vida. Ele diz assim, mas nunca assumas uma posição agressiva ou destrutiva para que não agridas ou destruas a ti mesmo. A unidade traz essa percepção. Se eu destruo o outro, em parte destruo a mim mesmo. Porque eu e ele somos um. Jesus diz isso. Em João, nós vamos encontrar isso muito claramente, muito lindamente ali colocado. A vida é feita de luta, mas cuidado. Tenha cuidado com as armas, com os instrumentos que você utiliza para poder lidar com a questão, com essas lutas aí, com esse grande embate da vida. Não penses que poderá evadir-te da vida pela porta da morte, ou que pela porta da morte poderás ingressar na vida. Nunca estiveste ou estarás fora da vida, nem a vida esteve ou estará jamais fora de ti. Não há fora do corpo ou dentro do corpo nenhuma possibilidade de o espírito não estar vivendo. Portanto, o momento agora é o momento de aprendizado, é o momento do aprendizado, é o momento da lição, é o momento da compreensão, é o momento do entendimento. É esse o momento que a gente tem que aproveitar. É esse o momento em que a gente tem que viver de uma forma alegre, como se estivéssemos numa grande escola, matriculados numa escola cujo diretor é perfeito, é grande, é magnânimo, é um criador espetacular, de leis absolutas, uma matéria que não existe, não aceita erros, é uma matéria que aceita somente descoberta, uma escola que muitas vezes parece rude ao olhar do separador, do separador não, do que está separado, né, do separado, mas o que se percebe como parte e não como todo, para esse é muito duro ver uma pessoa morrer, 200 mil pessoas morrerem, 1 milhão de pessoas morrerem, é muito ruim para essas pessoas, mas se nós formos olhar por cima, o ciclo da vida, da morte, etc., é um detalhe pequeno no contexto da grandiosidade do espírito. O espírito é muito maior do que essa possibilidade, portanto, nós não podemos nos perder. Simplesmente, é claro, temos que prestar atenção a isso, temos que estar atentos a isso, faz parte da vida a sua conservação, mas considerando que se o sujeito resolve acabar com sua vida, tirar sua vida, ele não interrompeu, foi nada. Ele apenas tirou das suas mãos uma ferramenta importante que lhe ajudaria muito no seu processo de burilamento. Toma, pois, finalizando o texto dele, consciência da vida que jaz oculta na profundeza de ti mesmo, se queres tomar consciência da tua eternidade. Então é um texto muito belo, é um texto muito bacana, é um texto legal, que leva a gente a fazer inúmeras reflexões a respeito da vida, do outro, de nós mesmos. É isso que é bom na doutrina espírita, sabe, gente? Que a doutrina não é só religioso.
você ficar orando e pedindo para que as coisas aconteçam. Não é só o trabalho do passe magnético ou do passe espiritual, da água fluidificada, não é só isso. É também pensamento, razão, consciência. Por isso, essa parte filosófica da doutrina é algo muito rico, de possibilidades. Foi o Espiritismo que inventou isso? Não, não foi. O que o Espiritismo nos traz é uma maneira simples de compreender tudo isso. Né? Então você não pode dizer que foi o Espiritismo que inaugurou a ideia da unidade divina. Até porque não foi ele. O Espiritismo até não, originalmente, de raiz, ele não trabalhou nessa possibilidade tão extensa. Ficou numa fronteira quase próxima, mas não chegou lá. Né? Então, isso aí, alguns continuadores, como Leon Denis, etc., vieram e fizeram esse trabalho. Empurraram, vamos dizer assim, a fronteira um pouco mais para frente. Mas a compreensão alargada do fato de que nós somos espíritos imortais, reencarnamos, etc., que não há retrogradação do espírito, que nós vamos aqui evoluir, estamos unidos por sinérgicas ligações mentais, a capacidade do pensamento na formulação das formas, a manipulação desses campos que dão origem às externalidades, etc. Tudo isso explicado, muito explicado, para nos dar consciência e possibilidades de compreendermos o sentido da vida, a razão da existência e por que estamos aqui. Então vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre nossa atitude diante da vida. Vamos ser crianças, vamos ser adultos conscientes ou vamos ser aqueles simplesmente jovens que queremos viver o momento sem prestarmos atenção exatamente onde estamos pisando, aonde estamos caminhando e qual é o destino, o objetivo que nós devemos dar à nossa existência. Fiquemos com Deus, mais uma vez aqui agradecidos por estarmos todos aqui reunidos na internet. Em nome dos trabalhadores do Centro Espírita Maria Imaculada, agradecemos a presença de todos. Fiquei com Deus, que assim seja.